Bom dia a todos, queremos saudá-los em nome do Senhor Jesus, dar as boas-vindas à nossa escola dominical. Como é nosso costume no mês de janeiro, o culto é um pouco mais estendido, é uma mistura de culto e escola dominical. Nós consideramos a pregação como sendo uma aula de classe única. E o que nós vamos fazer é dar uma aula. O tema combinado para hoje é o culto a Deus, na verdade esse domingo e o próximo também. Depois nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas e vamos celebrar a ceia do Senhor. Então vai ser um pouquinho mais estendido hoje, mas nós vamos tentar manter dentro do limite do razoável, para que todos possam aproveitar bem e sair edificados. E eu queria que você então abrisse comigo a palavra de Deus. No Evangelho de João, nós vamos apenas usar como o versículo básico do estudo sobre culto. João capítulo 4, quando o Senhor Jesus encontra com quando Jesus nos fala sobre a verdadeira adoração, naquele encontro com a mulher samaritana. João capítulo 4, verso 22 em diante, Jesus falando para a mulher samaritana. Vai ter? Só até 3? Estou sendo avisado que as crianças até 3 anos, elas podem se retirar para o estudo bíblico, tá certo? Nós não vamos nem orar com elas aqui à frente, já podem sair direitinho. Até 3 anos elas podem sair para a sua classe específica para o seu estudo. E as crianças de 4 até 80, 90 podem ficar aqui conosco. João 4, de 22 em diante. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus, é isso que todos nós queremos fazer, e é isso que todos nós precisamos aprender a fazer. Se adorar a Deus fosse uma coisa natural e que a gente pudesse fazer de qualquer maneira, Jesus não teria dito que importa que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade. Há pessoas que são sinceras, mas não adoram em verdade. Há outras pessoas que são muito ortodoxas, mas não adoram em espírito. Então nós temos que ter a combinação daquilo que Jesus falou. Nós não podemos adorar a Deus de qualquer maneira, inventar jeitos de adorar a Deus. Nós temos que procurar na Bíblia de que maneira Ele quer ser adorado. O culto é extremamente importante. Esse domingo e o próximo nós estaremos tratando a respeito desse assunto. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Pai nos guie na compreensão desse assunto que é tão precioso para Ele. Nós queremos te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, como teu Filho nos ensinou. E pedimos que nos orientes nisso, para que te prestemos um culto que te agrade, do qual tu te alegres e do qual tu és digno, e também que nos edifique e que nos eleve diante do Senhor. Orienta-nos na compreensão desse assunto, em nome de Jesus. Amém. No ano de 2008, diversos presbitérios da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil, enviaram uma série de documentos ao Supremo Concílio, preocupados com o culto na Igreja Presbiteriana. A preocupação vinha de vários lados. Havia gente que estava preocupada com os excessos de emocionalismo, chamado de pentecostalização do culto, a falta de ordem, e havia também uma preocupação do outro lado com um culto muito, que eles diriam, muito frio ou sem vida, ou muito litúrgico, muito formal. Havia preocupação de todos os lados. Então, em 2008, a igreja constituiu uma comissão
para elaborar uma pastoral, elaborar um documento que servisse de referência para todas as igrejas presbiterianas da nossa denominação, como o culto deveria ser feito. Eu tive o privilégio de fazer parte dessa comissão e também de fazer a redação do documento, que foi então levado ao Supremo Concílio em 2010. O Supremo Concílio debateu o assunto e aprovou em 2010 uma carta pastoral sobre liturgia, que foi enviada a todos os conselhos das igrejas, publicada no Brasil Presbiteriano, ou seja, a nossa igreja, ela, atendendo às demandas das igrejas locais, ela deu um posicionamento a respeito do culto, como nós deveríamos cultuar a Deus, ou colocando os princípios gerais para isso. Vai depender muito, naturalmente, dos conselhos das igrejas tomarem essa pastoral e aplicar, porque eu sei que em algumas igrejas chegou lá e foi engavetada, né? O pessoal nem se preocupou com isso, mas há uma posição da Igreja Presbiteriana do Brasil com relação ao culto, e eu pensei nesses 2 domingos que nós temos de dar uma explorada nesse documento, porque ele foi feito, foi um grupo de teólogos, pastores da nossa igreja. Durante 2 anos nós nos debruçamos sobre o assunto, estudamos, procuramos entender as necessidades da igreja, e essa pastoral foi produzida. Ela está na internet, no site da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você pode procurar na internet Pastoral sobre Liturgia IPB, e você deve cair lá no endereço, e ela serve de orientação para nós. Você pode dizer assim, mas isso não vai engessar o culto? O próprio Jesus disse que Deus quer que nós o adoremos em verdade. Então, o culto tem limites, não é? Se a gente não pode ter regra nenhuma, ou opinião nenhuma, ou norma nenhuma para o culto, ele não teria dito esse tipo de coisa. Ele diria assim, basta que você seja sincero, adora a Deus do jeito que se acha bom. Mas ele não disse isso. Ele disse que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Então, com base nisso, nós procuramos entender o que é que a palavra de Deus nos diz a respeito desse assunto. Vamos começar com algumas observações preliminares. Eu tinha preparado tudo direitinho no PowerPoint, só que esqueci de trazer o computador, né? Então, próximo domingo, se Deus quiser, a idade vai chegando, né? E os neurônios vão embora. Bom, vamos lá. Vamos começar com algumas distinções importantes para nós. A primeira delas é que nós podemos admitir que há vários tipos de culto. Quando a gente fala sobre culto, primeiro nós temos que definir o que é que nós estamos dizendo. Por exemplo, existe uma distinção entre a vida cristã, entendida como culto, o culto individual, o culto familiar e o culto público solene. A primeira distinção que tem que ser feita é essa entre a vida cristã como culto e o culto público solene. Nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco, mas o que eu quero já dizer é que nem tudo que a gente faz na vida como crentes é culto a Deus. Como Paulo ensinou, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mas nem tudo que eu faço para a glória de Deus no dia a dia serve para o culto público. Por exemplo, eu posso plantar bananeira para a glória de Deus, não posso? Posso. Mas plantar bananeira cabe no culto? Não, mas é para a glória de Deus. Sim, mas cabe no culto? Então, são duas coisas diferentes. A minha vida como culto a Deus e o culto público, onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Nem tudo que cabe, nem tudo que eu faço para a glória de Deus no dia a dia vai caber no culto. E ao contrário também. Por exemplo, no culto solene, nós celebramos a ceia do Senhor. Você faz isso em casa sozinho? Não. Então tem coisa que cabe no culto que não faz parte da minha vida, e vice-versa. Então isso precisa entender, porque em nome disso as pessoas querem colocar no culto qualquer coisa, dizendo assim, mas é para a glória de Deus, vamos colocar no culto porque é para a glória de Deus. Espera aí, gente, a glória de Deus se manifesta de maneiras diferentes, em contextos diferentes. Outra coisa, o culto individual.
Eu posso, no meu quarto, me ajoelhar, abrir minha Bíblia, orar, cantar, fazer meditação, refletir, meditar e ter um tempo de comunhão com Deus. Mas isso é o meu culto individual. O que eu faço no meu culto individual também não cabe necessariamente no culto público e vice-versa. No culto público nós tiramos ofertas para Deus. Eu quero ver a quem você vai ofertar no culto individual. Como é que você vai tirar a sua própria oferta no culto individual? Não cabe. Então são coisas diferentes. Outra coisa, eu reúno a minha família todo dia para, depois do jantar, nós vamos ler a Bíblia juntos e vamos orar e cantar. É um culto? É, mas é um culto familiar. Nem tudo que é feito lá vai caber no culto público e vice-versa. Então essa distinção é importante. Essa pastoral e o assunto que nós temos aqui é sobre o culto público. É sobre o culto que nós ofertamos a Deus como comunidade para o qual nós somos convocados, razão pela qual nós estamos aqui hoje de manhã e não em outro lugar. Então há orientações da Bíblia sobre o culto, da mesma forma, culto solene público, da mesma forma que há orientações da Bíblia sobre como você vai viver sua vida, como você vai cultuar a Deus individualmente. O apóstolo Paulo faz essa distinção, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, falando sobre o dom de línguas: se o dom de línguas não for interpretado, não pode falar na igreja, fica falando sozinho. Então tem coisa que o dom de língua, se for interpretado, ele pode ser usado na igreja. Se não for, não cabe no culto público. Mas ele diz assim: fale entre você e Deus. Então tem coisa que cabe no culto público e tem coisa que não cabe. Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender, certo? Se a gente tiver isso com muita clareza na cabeça, muitos enganos que acontecem e muitos acréscimos estranhos que são feitos no culto público já vão ser deixados de lado só por essa regrinha simples. O que é o que? Vamos definir primeiro do que é que nós estamos falando. Nós estamos falando de culto público. Ele tem uma dinâmica, ele tem uma regra, ele tem uma regimentação na palavra de Deus que nós queremos seguir. Então vamos começar, já que nós estamos falando de definições. Então o que seria o culto público? Que definição nós daríamos? O culto público é o ajuntamento solene do povo de Deus que foi convocado para esse fim, num determinado local, numa determinada hora, para prestar serviço espiritual a Deus através daquilo que nós chamamos de elementos do culto, que eu vou falar daqui a pouco o que é, e sob a liderança de pessoas designadas especialmente para isso. É uma convocação solene, é um momento em que o povo de Deus, previamente avisado, se reúne com o objetivo de se engajar numa série de atividades como cantar, orar, ouvir a palavra, celebrar a ceia, sob a liderança de pessoas designadas para isso. É preciso então que a gente faça essa distinção, tá certo? Bom, essa primeira distinção foi sobre tipos de culto, e nós estamos falando do culto solene. Segunda coisa que é importante lembrar aqui, estou na parte preliminar ainda, é sobre esse lugar que nós chamamos de templo. O culto público a Deus, ele pode ser prestado em qualquer lugar pelo seu povo. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana em João capítulo 4, verso 21. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é Espírito. Não há, portanto, um lugar mais sagrado do que o outro para prestar culto a Deus. A confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé da Igreja Presbiteriana, que nós adotamos, ela diz o seguinte: no Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija, mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. O que eu quero dizer é o seguinte, é que esse edifício aqui, ele não é mais santo do que uma praça, se a igreja se reunir naquela praça para prestar culto a Deus.
Não tem nada de santo nesse lugar, nesse sentido. O problema é que às vezes os crentes comparam a estrutura que nós construímos para prestar os serviços religiosos a Deus com o templo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia um templo que foi construído, mandado por Deus, e Deus dizia: eu só quero ser adorado aqui. E a presença dele se manifestava lá. Lá eram feitos os sacrifícios, lá estava a arca, as tábuas da lei, o Espírito de Deus na forma da nuvem Shekinah, a nuvem da glória, enchia o templo, os sacerdotes ministravam ali. Era um local único de adoração, mas o templo era um símbolo do corpo de Cristo, onde habitava plenamente o Espírito Santo, e um símbolo da igreja como povo de Deus. E uma vez que o Evangelho foi levado ao mundo inteiro, Deus não tem mais um local geográfico onde Ele quer ser adorado. Ele é adorado em todo e qualquer lugar onde o povo dele se reúne, na praça, na praia, no restaurante, no hotel, nesse lugar, na sua casa, aonde o povo de Deus se reunir, convocado para esse propósito, para exercer esses elementos, essas atividades religiosas. Ali é o templo de Deus, ali é a casa de Deus. Então não tem lugar mais sagrado do que outro. Eu cresci numa igreja onde a mulher não podia nem passar atrás do púlpito. Estou exagerando, mas mais ou menos assim. Era visto como um lugar santo, né? Na hora que você entrava na igreja assim, já entrava abaixadinho, né? Com medo de cometer algum pecado contra a santidade do lugar. E comer um sanduíche dentro do templo era disciplina, né? Ou fazer qualquer outra coisa nesse sentido, porque a ideia do lugar sagrado, isso não faz parte do Evangelho. Para vocês terem uma ideia, os cristãos só construíram os primeiros templos no século IV. 3 séculos eles se reuniram nas casas, em lugares públicos, nas florestas, em cemitérios, nas catacumbas, quando eram perseguidos, porque era uma religião proscrita, perseguida pelo Império Romano, primeiro pelos judeus, depois pelos romanos. Só quando o cristianismo foi aceito como religião oficial e reconhecida, legal, é que os cristãos saíram das cavernas e começaram a construir os primeiros templos, e daí as catedrais e tudo. Mas durante 300 anos, 250 anos, a gente não tinha templo cristão, e a igreja sobreviveu muito bem, obrigado. Então vamos lembrar disso aqui, tá? Agora, isso não quer dizer que a igreja, ou que as igrejas locais, isso é o que está na pastoral, né? Eu estou lendo aqui a pastoral. Isso não quer dizer que as igrejas locais não possam reservar determinados espaços exclusivamente para o culto público, em nome da conveniência e da propriedade, como nós fazemos aqui. Nós fizemos um esforço, construímos um local e dissemos: esse local ele vai ser dedicado para o culto a Deus. Não quer dizer que ele é mais santo do que qualquer outro, mas é uma medida de conveniência. Esse é o local onde nós vamos fazer estas coisas. Pronto. Ali de lado é outro local, aqui é outro, e assim por diante. Designamos fins para os edifícios, mas isso não torna o edifício mais santo do que qualquer outro. O que caracteriza, portanto, o culto público não é o fato de que ele está realizado num templo, mas que existe a convocação, seu caráter público, qualquer pessoa pode estar ali, a presença dos elementos de culto, eu vou falar disso daqui a pouco, e a condução por líderes para isso separados. Assim, quer seja no templo das igrejas, em seus salões sociais, no acampamento, está aqui, ao ar livre ou em instalações quaisquer, onde o povo de Deus foi para isso convocado, ali nós temos um culto que deve ser realizado de acordo com os princípios da Escritura. Colocaram o acampamento aqui por uma razão, porque com frequência o pessoal diz aqui, isso não pode no culto público lá na igreja, mas no acampamento pode. Qual é a diferença do templo, né, e do acampamento? Se for culto público, onde quer que seja, a regra é a mesma. Se não pode no culto da igreja, não pode no culto do acampamento. Porque se for culto, tem uma legislação sobre isso. Local não determina culto. É importante a gente lembrar disso, porque isso é muito comum. O pessoal
Diz, não pode ir lá na igreja, mas quando a gente fizer o acampamento de jovens, de UPA, a gente pode fazer o que quiser lá, mas na igreja não pode. Onde está isso na Bíblia? Por que o culto de lá pode e o daqui não pode? O que é que faz essa diferença? Não existe. Culto é culto a Deus. Se for público, ele segue então a sua orientação. Uma terceira distinção, falei sobre tipos de culto, falei sobre o templo, e agora eu quero falar sobre igreja como comunidade social, porque isso também vai ajudar a gente a compreender uma série de coisas. As igrejas, como a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, ela não é apenas uma expressão visível da igreja invisível de Cristo, mas ela também é uma comunidade que se organiza socialmente. Temos que lembrar disso, que a igreja é uma comunidade social, ela tem uma dimensão social, são pessoas que se conhecem, são da mesma família, são amigos, fazem coisas juntas, então não se pode negar que tem um aspecto social na igreja local, como essa aqui. E, portanto, é natural que essa igreja e outras igrejas locais, como comunidades que são, elas tenham atividades de cunho sociocultural, tipo Dia das Mães, tipo Dia dos Pais, fazer uma festa, vamos fazer um evento de lazer, vamos fazer um acampamento, vamos fazer um retiro, vamos formar um grupo em torno de interesse cultural, por exemplo, pessoal que gosta de andar de bicicleta. Pronto, os bicicleteiros da primeira igreja presbiteriana do Recife. Cadê o presbítero Abel? Então forma um grupo, está lá atrás, é com ele. Se for moto é comigo, a bicicleta é com Abel. Então forma um grupo em torno de um lazer, mas é da igreja, é de pessoal, é gente da igreja. Então isso não tem nada a ver com culto. É porque a igreja também é uma comunidade social. A oficina Dorcas, por exemplo, das senhoras da nossa igreja, ela se reúne para fazer uma série de coisas, de atividades manuais, bordados, coisas lindas que reúnem senhoras e acontece em determinados horários durante a semana. Não é uma atividade religiosa, pode até ser precedido por uma oração, mas não é um culto, mas é uma atividade social que pode ser feito. A discussão de temas da atualidade, chamar um vereador, chamar o prefeito, chamar o governador para num dia reunir o pessoal da igreja, não para culto, mas como comunidade, para saber a opinião deles sobre casamento gay, por exemplo, ou sei lá, qualquer outro assunto. Discussão de temas da atualidade, ou de repente, qual é o problema a igreja promover um curso de inglês, ou uma profissionalização, ensinar uma profissão a quem está desempregado? A igreja pode fazer isso? Claro que pode. A igreja pode fazer reunião social, onde tem brincadeira, dança, encenação, dramatização, teatro, concurso de música. Pode fazer isso a igreja? Claro que pode. Ela é uma comunidade social. O problema é quando você quer trazer isso para dentro do culto. E o problema é aí. Quando você quer trazer estas coisas que tem a ver com o caráter social da igreja, como se fosse parte do culto solene, do culto público. O pessoal não percebe que tem uma diferença e mistura tudo. Então é preciso fazer uma distinção entre as atividades de natureza social e cultural das igrejas locais e aquilo que ela faz no culto público. São duas coisas diferentes. Muitas atividades que são cabíveis, pertinentes e próprias à natureza social das igrejas, contudo, não têm lugar no culto. E não são elementos do culto e nem contribuem para que o culto seja melhor ou mais bem utilizado pelo povo de Deus. Por isso é necessário que os pastores e presbíteros das igrejas instruam o povo a respeito disso. Por exemplo, eu posso fazer um concurso de música popular entre os membros da igreja, porque tem muita gente que toca bem aqui, não é? Mas eu não posso fazer esse concurso dentro do culto público, no domingo, porque são duas coisas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso promover um concurso de dança, por que não? Vamos fazer um concurso de dança no sábado, tem um grupo de dança na igreja, de coreografia, vamos fazer, mas isso cabe no culto? Não.
Nunca foi elemento de culto esse tipo de coisa. Faz parte da igreja no seu caráter sociocultural, mas não no que diz respeito à celebração do culto. No próximo domingo, no próximo estudo, se Deus permitir, nós vamos entrar na questão de expressões corporais: gingar, dançar, fazer coreografia, bater palma, levantar a mão. A pastoral tratou de todos esses assuntos, não é? Então, pode, não pode. Então, na parte de perguntas que vocês vão fazer, guarda isso para domingo que vem, tá bom? Guarda isso para domingo que vem. Vamos para uma quarta distinção aqui, ou uma quarta observação. A relação entre culto e cultura. Vamos definir o que é cultura, já que o culto ele não acontece no vácuo. Ele acontece como expressão de um povo que tem uma cultura e que vive num determinado lugar, num determinado contexto, numa determinada época. Então, o culto não é uma coisa abstraída do contexto, não é? A gente até diz que o culto ele tem que ser contextualizado. E nós vamos perceber que a contextualização do culto, ela tem muito a ver com aquilo que a gente chama das circunstâncias do culto. Os elementos do culto permanecem os mesmos, mas as suas circunstâncias, elas podem variar. É um dos próximos assuntos que eu vou falar, a diferença entre elemento de culto e circunstância. Mas o que eu estou dizendo isso porque, com frequência, a gente ouve dizer que o que determinados povos, o que determinadas culturas fazem, pode servir de referencial para o culto. A questão é a seguinte: a cultura é o conjunto de crenças, valores, costumes, práticas, tradições, religiões e símbolos de um determinado povo. É isso que é a cultura, a maneira como ele se expressa nas artes, na comunicação, na própria religião, na maneira de fazer as coisas. A cultura, ela não pode ser percebida como moralmente neutra. Há coisas na cultura que são boas, mas nós não devemos pensar que a cultura ela é moralmente neutra. Por quê? Porque a cultura é a expressão de determinados grupos humanos e todos os grupos humanos foram afetados pelo pecado. Por isso, a maneira de nós nos expressarmos, através das artes, música, comida, estilo de vida, maneira de se divertir, lazer, aquilo que cremos, valores, práticas e tradições e símbolos estão, de alguma maneira, contaminados pelo pecado. A cultura não é neutra, ela é a expressão da nossa queda no contexto em que nós vivemos. Agora, muitas culturas, elas preservam valores éticos, morais, que são bons por causa da graça comum de Deus e porque nós ainda retemos a imagem e semelhança de Deus. Mas isso, no mínimo, nos deveria levar a refletir e filtrar o que é que há na cultura antes de pensar ou antes de dar o passo de trazer para o culto, só porque é da cultura em que nós estamos inseridos. Muitos aspectos culturais são distorções da revelação natural de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, 18 a 31, o apóstolo Paulo diz que a glória de Deus, os seus atributos são visíveis nas coisas criadas, mas os povos perverteram essa revelação de Deus e, em vez de adorar o Criador, adoraram a criatura. Então, a expressão da cultura, ela pode ter origem nessa distorção da percepção da revelação de Deus. Por isso, costumes e hábitos de um povo não podem ser tomados como critérios e referenciais daquele culto que Deus revelou e que lhe é agradável. Deixa eu dar um exemplo bastante controvertido e que levantou alguma discussão na aprovação do relatório final. Só porque em alguns povos eles expressam sentimentos através da dança, isso quer dizer que dança é elemento do culto? A resposta, à luz de que nós acabamos de dizer, é não. O fato de que dançar como expressão de alegria, contentamento ou qualquer outra coisa faz parte de uma cultura, não quer dizer então que aquilo vai legitimar a introdução da dança no culto, porque aquela cultura faz isso. Outras culturas não fazem isso.
Então, não pode ser visto como elemento de culto, só porque é cultural. Só porque é cultural. Outro exemplo. Em algumas culturas, pão e vinho não representam alimentação, mas rapadura e caldo de cana, sim. Podemos trocar os elementos da ceia, que é pão e vinho, só porque numa determinada cultura, pão e vinho não representam sustância nem alimentação. Podemos celebrar a ceia com rapadura e caldo de cana? Então, até que ponto nós vamos deixar a cultura influenciar aquilo que a Bíblia nos revela sobre culto? Precisamos então ter cautela. Tipo assim, ritmo musical. Outra questão que dá a maior quebradeira dá maior confusão, né? É a questão de ritmo musical. Então o pessoal reclama, não, porque a gente canta nas igrejas, queremos um negócio mais popular, porque a gente canta esses hinos que vieram dos Estados Unidos. Ué, e samba veio da onde? Não veio do Brasil, né? Com certeza não. E rock? O pessoal que geralmente quer isso, vamos um negócio mais popular, rock and roll na igreja. Ué, mas o rock veio da onde? Blues, jazz, acho que talvez tenha um ou outro estilo musical próprio do Brasil, e mesmo assim ele não é muito, ninguém gosta muito, né? Para poder trazer para dentro da igreja. Então é muito relativo. As culturas hoje, elas estão mescladas, a internacionalização, a globalização. É muito difícil ter um povo, a não ser que seja um povo bastante desconectado do mundo, que não seja influenciado por essa mentalidade global. A música hoje é global, é universal. Mas às vezes o pessoal fica insistindo nisso, né? Essa brasilianização. Nós temos que... Então vamos cantar chachado na igreja, que é lá bem nordestino mesmo, né? Vamos pro chachado. Ou coisa parecida. Até que tem umas músicas bonitas com baião, né? Tem umas músicas bonitas aqui. Mas a pergunta é: todo tipo de música serve para o culto? Porque tem gente que diz que sim, né? Pessoal, eu não entendo muito de música, eu sou um apreciador, mas eu sei o suficiente de música para saber que determinados estilos, eles são próprios com determinados estados espirituais, emocionais e mentais que a gente se encontra. Eu sei que quando eu escuto rock, ele tem um determinado efeito, e quando eu escuto Bach, é outro efeito. Então tem diferenças, todo mundo sabe disso. Quando você vai para um consultório médico, está lá esperando, é um consultório de classe, né? Que você está esperando a hora de ser atendido, a música que vai estar tocando certamente não é Metallica e nem Black Sabbath, né? Que vai deixar você nervoso lá e você vai ficar olhando o relógio, né? Vamos tocar uma musiquinha para deixar você tranquilo, para você esperar, demora, sem nenhum problema. Todo mundo sabe que nem todo tipo de música se serve a qualquer coisa. Então, por que essa insistência do pessoal em nome da cultura, né, de querer empurrar no culto, só por causa do nome da cultura, estilos musicais que não tem nada a ver, não expressa absolutamente nenhum daqueles sentimentos religiosos que caracterizam o culto? Então, nós precisamos ter cuidado para não deixar a cultura determinar ou influenciar negativamente aquela forma de culto que Deus nos deixou, embora lembremos que nós somos brasileiros. Tá? Tem circunstâncias do culto que certamente se adaptam ao fato de que nós somos brasileiros. Bom, gente, isso aqui foi apenas a guisa de introdução, daí vocês sabem o tamanho da pastoral, né? Vamos entrar no culto propriamente dito, e eu vou começar aqui falando sobre o princípio regulador do culto. É o próximo item aqui da nossa pastoral. Esse princípio regulador do culto, o nome já está dizendo, ele significa que o culto é regulado, ele é orientado, normatizado por um princípio. E o princípio é esse: sola scriptura. Em outras palavras, nós só podemos cultuar a Deus de acordo com aquilo que Deus disse que deveria ser cultuado. As normas e orientações para o culto estão na palavra de Deus. Deus não deixou a nossa discrição, arbítrio e vontade elaborar formas de culto para Ele, mas Ele disse de que maneira Ele quer ser adorado. Esse é o tipo de coisa onde a gente não pode inventar muito.
mas a gente tem que procurar na Bíblia o que é que Deus já revelou, para que nós o adoremos do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente imagina. Então você não é livre para introduzir no culto formas de adoração que não estejam prescritas na Bíblia. Isso é chamado o princípio regulador do culto, ou seja, a Bíblia. Ela é o princípio que vai nortear o culto a Deus. O que não puder ser provado na Bíblia não deve ser admitido no culto. Isso deu uma confusão na Reforma Protestante. Foi uma das primeiras brigas lá entre os protestantes. Todos eles estavam de acordo que o culto católico estava errado. Mas aí chegou num ponto da discussão que tinha a ver com as vestimentas dos pregadores. E uma ala achava que, coisa assim do tipo, o pastor ele tem que usar uma toga, ele tem que ter uma veste especial diferente do povo, sim ou não? E começou uma briga entre o que mais tarde vieram a ser o pessoal mais puritano e o pessoal da igreja episcopal na época. O pessoal da igreja episcopal dizia, pode, porque a Bíblia não proíbe. E os puritanos disseram, não pode porque a Bíblia não manda. É a pergunta, vela no culto. Eu posso ter aqui uma mesa durante o culto com 8 velas acesas ou 7 velas acesas? Pode sim ou não? Os episcopais na época eles diriam assim, pode. Onde é que está proibindo na Bíblia ter vela no culto? Mas os puritanos responderam, não pode não. Onde é que Deus está mandando para ter vela no culto? Então adivinhe de que lado nós ficamos? Nós ficamos do lado dos puritanos, né? A nossa confissão de fé, ela foi escrita pelos puritanos. Então, a nossa regra é o seguinte, se a Bíblia não manda, não pode. A regra do outro lado é o seguinte, se não está proibido, pode tudo. É proibido? Não, então pode. Isso dá uma diferença muito grande, não dá? Porque a Bíblia não fala de tantos detalhes a respeito do culto. Então, em nome disso, você vai introduzindo, não está proibido, aí você vai colocando. Daqui a pouco você tem um culto muito diferente daquele prescrito na Bíblia. Então, o espírito da reforma protestante, o espírito presbiteriano é perguntar o seguinte, isso está na Bíblia? Esse culto está prescrito na Bíblia? Isso que nós fazemos no culto pode ser provado pela Bíblia? Se não pode, então não deveria estar. É essa a linha. Eu sei que vocês que se tornaram presbiterianos mais recentemente talvez não foram avisados disso, mas desculpa, não foi propaganda enganosa não, mas é esse o espírito presbiteriano. O culto tem que ser de acordo com a Bíblia. Não estando na Bíblia, a gente não vai admitir. Nós não queremos admitir, pelo menos deveria ser assim. É uma pena que nem todos os pastores, não é isso, reverendo? Nem todos os pastores aí pelo Brasil afora, eles vão seguir essa linha. Mas é o que está na nossa confissão de fé, é o que é aprovado pela nossa igreja. Eu vou ler para vocês o que diz a confissão de fé. Ela diz assim, a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que Ele é bom, faz o bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás e nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Repetindo, o modo aceitável de adorar a Deus é limitado pela sua vontade revelada. Ele não deve ser adorado segundo imaginação humana, sob qualquer representação visível ou qualquer outro modo que não seja prescrito nas Escrituras Sagradas. Por que a nossa confissão de fé toma essa posição? Ela começa, quer dizer, um dos argumentos dos puritanos, quando eles estavam tratando a questão de culto, é o seguinte, dos 10 mandamentos que Deus nos deu, os 4 primeiros têm a ver com culto. O primeiro mandamento diz que nós temos que cultuar somente a Deus, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz de que forma nós devemos cultuá-lo, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. O terceiro mandamento diz
que nós temos que adorá-lo de coração. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento diz que nós temos um dia particular em que nós devemos adorá-lo. Então, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o culto a Deus. Será que isso é importante para Deus ou não? A maneira de adorá-lo. Por isso, essa ênfase na maneira de cultuá-lo. Em linhas gerais, o princípio regulador nos ensina que o culto que é aceitável a Deus é aquele que é oferecido de acordo com a sua vontade revelada nas Escrituras, e que Deus não tem prazer em um culto onde estão invenções humanas, por mais antigas, atraentes, bem intencionadas, contemporâneas e razoáveis que elas possam parecer. Gente, vamos fazer o seguinte: o pessoal gosta de que hoje? UFC, gosta de briga. Então vamos fazer o seguinte: vamos trazer um tablado de UFC e vamos botar na igreja, botar 2 cabras crentes para brigar lá, atrai os jovens todinhos, aí a gente faz um culto depois, e faz um culto ali, que tal? Né? Então, a Bíblia proíbe? Não. Mas ela manda? Não. O culto a Deus é outra coisa. Uma igreja que atrai as pessoas com base em atrações desse tipo, ela vai ter que se reinventar todo fim de semana, porque o tipo de gente que vai para a igreja assim está atrás de novidade. Você vai ter que ser muito criativo, vai ter que estar inventando coisa, porque uma hora esse pessoal se cansa e sempre está querendo mais. Agora, se o culto, ele de fato é um lugar onde as pessoas vêm adorar a Deus, buscar a Deus, se humilhar diante dele, ouvir a sua voz, aprender de Deus, confessar os seus pecados, crescer na Escritura, corrigir a sua vida, nós vamos passar o resto da nossa vida fazendo isso e ainda vamos achar bom. Porque o que nos traz aqui é a razão correta, Deus, e não meu entretenimento, e não o meu lazer, e não simplesmente socializar. Isso tem lugar na comunidade, como eu falei, mas a parte do que nós entendemos como culto. Deixa eu correr aqui para o fim, fazer a distinção entre elementos de culto e circunstâncias de culto. O que são os elementos de culto? Os elementos de culto são aquelas atividades que a Bíblia determinou que fizessem parte do culto público, atividades nas quais o povo de Deus se engaja para lhe prestar o serviço religioso, adorá-lo, lhe render graças e louvor, fazer conhecidas as suas petições, se edificar e anunciar o Evangelho ao mundo. Quando a gente vai determinar o que é que na Bíblia constitui-se parte do culto público, nós devemos procurar a essência do culto no Antigo e no Novo Testamentos. Lembrando que Deus tem um povo só, sempre teve um povo só, e que o culto sempre foi basicamente o mesmo. No Antigo Testamento, ele era simbólico, ele constava de elementos que tinham uma natureza profética, que eram sombras das realidades vindouras, e que no Novo Testamento eles foram abolidos. Por exemplo, fazia parte do culto do Antigo Testamento o sacrifício de animais. Esses sacrifícios, eles eram tipológicos e apontavam para o sacrifício de Cristo. Uma vez realizado o sacrifício de Cristo, nós não sacrificamos mais animais aqui. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. Nela estavam as 2 tábuas da lei, e sobre ela 2 querubins de ouro batido, com as asas tocando uma na outra, um de frente para o outro, e era ali que a glória de Deus se manifestava. Era símbolo da igreja e da plenitude do Espírito Santo e da presença de Deus no meio do seu povo pelo Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo já veio e Deus não tem mais local único de adoração, nós não precisamos mais da Arca da Aliança, muito menos trazê-la para dentro do culto carregada pelos diáconos. Tínhamos uma ordem no Antigo Testamento, um grupo inteiro de pessoas chamado de levitas e sacerdotes, que se dedicavam ao serviço divino. Eles esfolavam os animais, catavam o sangue, limpavam as vísceras,
cuidavam da mobília do templo, era isso que os levitas faziam. E quando eles tinham tempo, eles compunham e tocavam. Então nós não temos mais levitas hoje, porque nós não temos mais templo. Eu sei que tem gente que gosta de pensar que é levita, né? Especialmente as bandas. Eu sou levita, tenho o ministério de levita. Só se for de levitar, porque levita do Antigo Testamento, aquilo acabou com o templo, tinha a ver com a ordem de culto antiga. Se você quer ser levita, você vai cuidar da igreja, limpar os bancos, abrir as portas da igreja, botar bebo para fora, chupeta em boca de menino chorão, é isso que você vai fazer. Em outras palavras, você tem que se tornar zelador da igreja ou diácono, se você quer ser levita, tá? Porque não tem mais essa profissão hoje em dia. Tinha a ver com o culto do Antigo Testamento. Então nós precisamos de cuidar. Hoje todo crente é sacerdote, não é isso que Pedro diz lá na sua primeira carta? Vós sois sacerdócio santo. Nós todos agora podemos oferecer a Deus sacrifícios agradáveis a Ele, que são lábios que professam o seu nome, entregar nós mesmos a Deus. Romanos capítulo 12, irmãos, eu rogo que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós todos somos sacerdotes nesse sentido, porque ministramos a Deus sacrifícios de louvor e a entrega de nós mesmos a Ele na mediação de Jesus Cristo. Pastor não é sacerdote, pastor não é mediador entre a igreja e Deus, a oração do pastor não é melhor do que a sua, o pastor não está numa classe acima de vocês espiritual, ele é simplesmente um irmão que recebeu o dom de ensino, de pastorear e liderar a igreja, e eu estou me referindo aos presbíteros também. São irmãos da comunidade que têm dons de liderança, de organização, de pregação e de ensino. Não são mediadores entre Deus e homem, não são mais santos e não são mais especiais do que vocês, porque isso era no Antigo Testamento, tá? Então para de chegar para o pastor e dizer assim: pastor, eu quero que você ore por mim, porque eu sei que Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir a minha oração e não vai ouvir a sua, irmão? Por que não vai ouvir a sua? Então o irmão está em pecado. Vamos marcar um gabinete aqui para a gente conversar sobre sua vida. Por que Deus vai receber a minha oração e não vai receber a sua? É claro que eu vou orar por você, sem dúvida nenhuma, pode pedir orações, mas nunca pensando misticamente que a oração do presbítero e do pastor é superior. Quem era mediador entre Deus e os homens do Antigo Testamento eram os sacerdotes, não tem mais isso. Eles eram símbolos de Cristo e do nosso único e verdadeiro mediador, o sumo sacerdote eterno. Então, resumindo, quando a gente procura encontrar na Bíblia aquilo que constituía o culto no Antigo Testamento e no Novo, nós encontramos os seguintes elementos. Primeiro, orações. As orações fazem parte do culto. Segundo, leitura da palavra de Deus. Terceiro, pregação e ensino dessa mesma palavra. Quarto, cantar louvores a Deus, salmos, hinos, cânticos espirituais ou sagrados. Celebração da ceia, quando houver. Ministração do batismo, quando houver. Juramentos religiosos, tipo quando vamos consagrar presbíteros, pastores, ou até casamento, quando tem os votos que são feitos diante de Deus. Jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais e o recolhimento de ofertas. Vocês notaram que está faltando uma coisa aqui, não é? O que é que está faltando nessa lista? A bênção. Por quê? Porque não é elemento de culto, é uma tradição. Ela nem está na confissão de fé e nem no manual de liturgia da IPB e nem na Bíblia, que dar a bênção no final do culto faz parte dos elementos. Mas eu vou dizer porque aqui tem discussão hoje na igreja sobre isso, porque aqui se inclui. Os apóstolos não podiam estar nas igrejas, porque eram poucos e as igrejas eram muitas. Então eles escreviam cartas, e essas cartas eram para ser lidas durante o culto. Quando você vê várias orientações de Paulo dizendo: irmãos, quando vocês se reunirem, está se referindo ao culto público, o que eu escrevi para vocês tem que ser lido. Então a carta lida no culto, ela era substituta da presença do apóstolo. E em todas as cartas, no final, eles escreviam uma bênção.
especialmente segundo Coríntios 13:13, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Donde se deduz que o culto geralmente terminava com essa bênção. Como a evidência não é clara, existe divisão entre os teólogos reformados se deveria incluir como elemento de culto ou não. Então, enquanto eles continuam discutindo, a gente vai seguindo o costume, e que pode ter ou pode não ter. O que faz um culto não é a bênção no final, porque tem gente que diz assim, se não terminar com bênção, não terminou. Gente, não é elemento essencial, vamos dizer assim, não está claro que faz parte do culto, podendo estar então ou não. Mas no geral são estes elementos aqui, é isso que constitui o culto a Deus. Deus não se agrada de cultos onde haja elementos estranhos. Em Levítico capítulo 10, versos 1 a 2, nós lemos de como ele castigou 2 sacerdotes porque trouxeram fogo estranho. Ainda que sobre pretexto de boa intenção. Você vê que Paulo estava lidando com a igreja de Corinto sobre a questão do falar em línguas, e ele não aceitava que o falar em línguas fosse feito de qualquer maneira, como estava sendo feito na igreja. E ele diz para a igreja, se for falar em línguas, tem que ser 2 pessoas falando, no máximo 3, em sequência, e tenha quem interprete, senão não pode. Ou seja, a gente não pode fazer o que quer no culto, sob pretexto de que o Espírito Santo veio sobre mim, o Espírito Santo me encheu, eu perdi o controle, entrei em êxtase. Em nome disso, tem gente dando pirueta. Já viram o pastor peão na internet? Procura no YouTube, pastor peão. E quando o Espírito Santo vem sobre ele, começa a rodopiar assim. Tem o pastor metralhadora também, tá? O Espírito Santo vem em cima dele, ele começa a dar tiro para tudo quanto é lado, né? Tudo em nome do Espírito Santo. A ideia é que se o Espírito Santo veio, pode tudo. E o texto mais mal usado para isso é 2 Coríntios capítulo 3, onde diz, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Só que se você der uma olhadinha no contexto, o que Paulo está dizendo é o seguinte: os judeus leem o Antigo Testamento com véu, eles não entendem o sentido do Antigo Testamento. Mas quando alguém se converte a Cristo, o véu é tirado e agora eles podem ler o Antigo Testamento e ver a Cristo, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade para ler a Bíblia sem o véu não tem nada a ver com culto, aquela passagem, nada a ver com culto. Então não vem dizendo assim, onde tem o Espírito do Senhor tem liberdade, e agora você pode urrar, plantar bananeira, rodopiar, imitar bicho. Essa passagem não está falando de culto, gente. Por favor, leia a Bíblia direitinho, faça o dever de casa. Texto fora de contexto é pretexto, leia o texto, tá certo? Então estes são os elementos de culto. E eu termino falando sobre circunstâncias. O que são circunstâncias de culto? As circunstâncias de culto são determinadas atividades ou atitudes que foram deixadas a critério da igreja e dos conselhos e seus pastores para que o culto possa acontecer. Deixa eu dar um exemplo. Oração é elemento de culto. Todo culto tem que ter oração. Mas se a gente ora em pé, sentado, de joelhos, a Bíblia não diz. Então é uma circunstância. Quem está dirigindo o culto, ele é livre para sob a orientação do Espírito Santo, e dizer, meus irmãos, vamos orar de joelhos agora, vamos ficar em pé, ou vamos sentado mesmo. Está entendendo? Por exemplo, louvor a Deus é elemento de culto, tem que ter no culto o louvor e cantar a Deus, mas se é com banda, se é com coral, se é com orquestra, se é a capela, isso é circunstância, pode ter ou pode não ter. Estão entendendo a diferença? Pregação tem que ter o ensino da palavra de Deus, se é no púlpito, se é com microfone, paletó e gravata,
se eu estou falando no meio da igreja, atrás da igreja, se eu falo 1 hora, 2 horas ou 30 minutos, é circunstância. O que tem que ter é a palavra de Deus, pregada e ensinada. Então, enquanto que os elementos nós não podemos mexer, as circunstâncias elas são mexíveis, se é que existe esse adjetivo aí, tá certo? Elas são mexíveis e elas ficam então a critério da igreja. Olha o que é que diz a confissão de fé da nossa igreja. Há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, que têm que ser ordenadas pela luz da natureza, pela prudência cristã e as regras gerais da palavra que devem ser observadas. E aqui a nossa pastoral menciona a arrumação do salão, se o púlpito, por exemplo, vai ficar aqui, vai ficar de lado, vai ficar acolá, se vai ter púlpito. Isso está relacionado com o ambiente de culto, mobiliário, disposição, iluminação, decoração, amplificação do som, uso de mídia, se eu vou usar PowerPoint ou não, determinação dos horários de culto, se o culto começa às 9, 5 da manhã, 3 da tarde, não é uma questão de elemento de culto, isso a igreja pode decidir quando é que ela quer fazer. Acompanhamento de cântico congregacional, etc. O que diferencia as circunstâncias de culto dos elementos é que os elementos são parte essencial do culto e foram prescritos por Deus e não podem ser mudados e não podem ser acrescentados. As circunstâncias, por sua vez, ela diz respeito aos passos envolvidos na realização do culto. E é aqui que entra a questão da aculturalização, aculturação ou contextualização. Eu creio que eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa ainda. Se eu começar isso aqui, não vou parar. Por exemplo, mudanças históricas. Vocês já sabiam das mudanças que houve na IPB antes? Vamos falar de algumas aqui. Sabia que o pastor já usou peruca? Eu até que estou precisando daqui a pouco. Muito bem, gente. Próximo domingo a gente continua daqui.